That first beat is right on time, right on top, like it's time. E aí galera, tudo bem? Eu sou Leonardo Graciano e hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre a constante de Reynolds, muito utilizada na área de engenharia química para visualizar o padrão de escoamento de líquidos. Vou explicar também como um programa feito a partir do aplicativo CodeBlocks pode ser facilmente utilizado para fazer este cálculo. Em 1883, Osborne Reynolds realizou um experimento com o objetivo de visualizar o padrão de escoamento da água através de um tubo de vidro com o auxílio de um corante. Através desse experimento, determinou-se a existência de escoamento laminar, escoamento turbulento e ainda o escoamento de transição, ou seja, o escoamento intermediário entre o turbulento e o laminar. Na figura, a gente tem a ilustração do aparato utilizado por Reynolds no experimento. O aparato tinha como as seguintes características: as dimensões do tanque de 1,83 metros por 5,5 metros por 5,5 metros. E os equipamentos principais utilizados eram um tubo de vidro, convergente cônico de madeira, tubo metálico, válvula para controle de vazão com haste longa de comando e sistema de injeção de líquido colorido. Segundo Renini, como resultado do experimento, obteve-se o número de Reynolds, uma grandeza adimensional que indica o limite entre o fluxo laminar e turbulento, dado pela reação, onde n é o número de Reynolds, v a velocidade média do fluido, d o diâmetro do tubo, ρ a densidade do fluido e n a viscosidade cinemática do fluido. Assim, por exemplo, quando este número está maior que 2000, o escoamento está ocorrendo de modo turbulento, ou está na iminência deste. A tabela apresentada exprime os valores de número de Reynolds para os diversos tipos de escoamento existentes. Quando n for menor que 2000, tem-se um escoamento laminar ou lamelar, que ocorre sob regime permanente. No escoamento laminar, as partículas descrevem trajetórias paralelas e as linhas de corrente são fixas e descrevem o movimento das partículas do fluido, conforme ilustrado na figura. Neste escoamento, não existe redemoinhos no interior da massa fluida e o movimento se faz de forma silenciosa. É o que ocorre, por exemplo, durante uma respiração tranquila. Já no escoamento de transição, ele representa a passagem do escoamento laminar para o turbulento, ou vice-versa, como mostrado na tabela quando 2000 for menor que n e n for menor que 2300. Já no escoamento turbulento, apresenta o fenômeno da turbulência e é também chamado de escoamento não permanente. E é importante observar que o fato de ser turbulento se deve unicamente ao escoamento, não sendo característica intrínseca do fluido. Na prática, o escoamento dos fluidos é quase sempre turbulento. Nesse tipo de fluxo, é possível observar que as partículas se movimentam de maneira caótica e diferente do fluxo laminar. A velocidade das partículas de fluido apresenta componentes transversais ao movimento geral do conjunto do fluido. Quando há obstáculos à respiração normal nas vias aéreas, o fluxo de ar nos tubos respiratórios é turbulento. Esse tipo de escoamento também ocorre em bifurcações e nos segmentos onde o diâmetro do tubo varia brutalmente. Bom, vamos lá, galera. Eu vou estar explicando aqui um pouquinho como que o algoritmo já aplicado aqui no CodeBlocks vai estar funcionando para o nosso cálculo da constante de Reynolds, tá? Aqui a gente tem a fórmula, né? Reynolds igual ao diâmetro do tubo vezes a velocidade do fluido, velocidade média em que o fluido está passando pelo tubo, e o F é a densidade desse fluido sobre o μ, que na verdade é essa letra, que está aparecendo aí na tela, que significa a viscosidade do fluido presente dentro do nosso tubo. Bom, continuando aqui, a gente tem algumas variáveis para o nosso número de Reynolds, como explicado anteriormente. Tá? Se esse número de Reynolds acabar sendo menor que 2000,
o valor 2.000, como o Reynolds é adimensional, é só 2.000, o fluxo do fluido, que é o objetivo desse cálculo, ele vai ser laminar. E se o fluido for, a constante de Reynolds, no caso, for maior que 2.400, como explicado aqui, o fluxo do fluido será turbulento. Bom, agora com o programa apresentado, vamos fazer um cálculo para verificar um programa se ele está funcionando certinho, tá? Vamos lá, estamos aqui no Code Blocks, vou apertar F9, maravilha, abriu aqui o nosso projeto. Digite o valor do diâmetro do tubo a ser utilizado. Bom, eu estou com um exercício aqui que ele condiz assim: calcular o número de Reynolds e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento, sabendo-se que em uma tubulação com diâmetro de 4 cm, escoa a água com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Então vamos lá, galera. A viscosidade dinâmica da água é... Bom, deu um errinho aqui. A viscosidade não. O valor do diâmetro do tubo a ser utilizado. Vamos lá. Segundo o exercício, esse é 4 centímetros, ou seja, 0,04 metros. Tá? Digite o valor da velocidade média do fluido durante a passagem por dentro do tubo. Maravilha. Essa é 0,05 metros por segundo. Tá? Dando Enter, massa específica do fluido. Como a gente está analisando a água, a massa específica da água é 1 vezes 10 a terceira, ou seja, 1.000. E o valor da viscosidade dinâmica é 1,003 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,001003. O valor da constante de Reynolds é 1994,0181. O seu fluxo do fluido é laminar. Então, galera, vocês podem ver aqui que deu certinho o valor se nós fôssemos fazer o cálculo à mão, né? Temos aqui que a resposta do exercício do número de Reynolds é realmente 1994. E é isso aí, o programa está funcionando direitinho. Bom, então vamos fazer mais um exemplo aqui. Tem um outro exercício para comprovar que está tudo certinho, né? Vamos dar F9 aqui no programa, né? Ele já está executando. Vamos fazer aqui F9. Beleza. Temos aqui o exercício. Determine o número de Reynolds para uma aeronave em escala reduzida, sabendo-se que a velocidade de deslocamento é V igual a 16 metros por segundo para um voo realizado em condições de atmosfera padrão ao nível do mar. Sendo o Rho igual a 1,225. Bom, considerando que a constante que seria para o diâmetro do tubo é 0,35 metros e que seria nosso μ, nossa viscosidade, vale 1,7894 vezes 10 a menos 5, vamos resolver esse exercício então. Então vamos lá, galera. Vai ser aqui, primeiramente, o diâmetro do tubo, né? Que a gente vai estar utilizando aquele númerozinho lá que a gente deu diferente, que é 0,35, tá? A velocidade que a gente viu é o 16, tá? A massa específica é aquele que é o nosso rosinho, né? Que vai estar sendo 1,225, beleza? E a viscosidade dinâmica do fluido, a gente tem que é 0,00017894, que é a mesma coisa do 1,7894 vezes 10 a menos 5, né? Dando Enter, a gente tem que o valor da constante de Reynolds é 38.336,87. Portanto, o fluxo do nosso fluido é turbulento. A gente pode utilizar, como descrito ali na nossa explicação, que ele pode ser utilizado em asas de aviões, né? Então, esse é um caso muito específico para isso. Como o valor da constante de Reynolds é bem maior que 2.400,
o fluxo do fluido é muito turbulento. Portanto, a asa da aeronave vai estar num fluxo turbulento. Bom, eu vou encerrando por aqui. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo. E aquele abraço, galera. Tchau, tchau.